Olha, gente, eu cresci ouvindo nas escolas que a gente devia fazer que nem os gregos, tendo mente sã e corpo são. Então, não é nada melhor do que apresentar para vocês esse universo do ciclismo, que para mim é uma paixão, e a melhor pessoa para tanto é o Renato Loura aqui do lado. Se você acha que isso é interessante, se você está curioso, então acompanha com a gente esse programa de hoje. Olá meus amigos, eu sou Carlos Almeida Filho, é muito bom estar aqui com você. Se você está achando interessante o conteúdo aqui do canal, já aproveita para poder compartilhar e também já aproveita e já curte o vídeo já de cara, não custa nada. Bom, a pegada de hoje é um pouco diferente. Por quê? Porque meus amigos dizem que eu tenho uma abordagem muito séria, Renato. Eles dizem que eu sou um cara sério demais. Isso porque vocês não conhecem o Renato. Tá? Capitão. Vocês não conhecem o Renato. E aí disseram, pô, Carlos, era importante trazer uma coisa diferente do universo que tu trabalhas e o esporte era extremamente importante. É verdade mesmo. Para mim isso virou uma parte integrante da minha vida. E eu tive a oportunidade de conhecer o esporte pela mão de alguns amigos e eu conheci de imediato o pessoal da GMJ, que é a equipe que eu integro. E o Renato aqui do meu lado é o capitão da nossa equipe. Renato, se apresenta para o pessoal, por favor. Bom, eu sou o Renato, pedalo há 12 anos, faço parte integrante da equipe GMJ, que é uma assessoria voltada para o ciclismo e também para o triatlo, né? E é o esporte que eu gosto, amo de paixão, entendeu? Então, faz parte da minha rotina os treinos de ciclismo. A galera pode não estar percebendo isso, talvez porque a luz aqui esteja boa demais, ou então é porque a nossa lataria está em dia, mas o Renato aqui do lado tem 53 anos, então isso eu acho que é um fator importante para poder destacar e deixar você já curioso. Pô, eu quero entrar nessa. Vamos lá. Querendo participar do esporte, a gente está aqui para ajudar. Mas assim, tem um amigo meu, e ele é muito implicante, entendeu, Renato? Ele é implicante demais. Eu vou falar o nome dele, que é o David. Ele é chato pra caramba. E ele disse que até queria fazer um esporte. E eu vivo tentando convencê-lo a entrar no esporte. E ele disse pra mim, pô, mas Carlos, tu acabou entrando no esporte mais chato que existe. Caramba, chato pra ele, pô. É o esporte que a gente gosta, né? Estar em contato ao ar livre, com a natureza, com a paisagem, né? É um esporte que traz uma adrenalina diferente. É maravilhoso. Agora eu vou te dar um conselho, David. Vem pedalar com a gente que tu vai mudar o teu conceito. Mas eu tô curioso, que eu deixei aqui um roteiro de perguntas, porque as pessoas entendem que no meio desse nosso esporte existe um estereótipo com relação ao físico. Entendi. E assim, o David ele tem meio metro de altura. Ele pode? Pode, a gente consegue um velocípede para ele e tenta encaixar aí, né? Mas é possível. Mas agora falando sério, porque assim, a galera fica preocupada porque uma coisa, e a gente estava discutindo isso, e antes de entrar nisso, uma coisa é andar de bicicleta, outra coisa é ciclismo. Pode explicar isso para o pessoal? Andar de bicicleta é quando eu tinha 5, 7, 8 anos, entendeu? Quando eu comecei a andar de bicicleta. Que você não tem compromisso, mas hoje pedalar na bike, fazer um treino de bike é bem diferente a pegada, entendeu? Existem algumas coisas básicas. Primeiro, a roupa adequada, capacete, sapatilha, a bicicleta adequada para o esporte também. Então é diferente de quando a gente era criança e subia na bike e saía pedalando sem compromisso. Mas é possível qualquer pessoa, se quiser participar do nosso esporte, ela pode aprender e desenvolver ao longo do tempo. Renato, eu vejo de vez em quando o pessoal por aí, e tem muito meme na internet, e eles dizem bem assim, pô, mas é complicado fazer a galera do speed, porque é bom até explicar que na bike tem speed, pessoal do mountain, tudinho, né? Verdade. Tem aquele pessoal do gravel ainda, existe esse povo, né? Isso. Eu vou dizer para te diferenciar aqui, mas antes de tu diferenciares, o pessoal estava muito incomodado, e o pessoal se incomoda, é engraçado que uma galera se incomoda com os outros. Diz assim, esse pessoal do speed tem que andar com aquelas roupinhas coladinhas. Precisa disso? Realmente, a roupa, apesar de ela estar colada, mas ela é confortável. Ela traz um conforto para a gente e serve para a nossa segurança também, entendeu? Então, tem que ter luva, roupa adequada, né? A sapatilha, que eu já falei. A questão que tu falou da Speed para mountain bike, são bikes diferentes. A Speed é aquela que o pneu é fininho, o guidão tem aquela volta para baixo. A mountain bike já é o pneu mais largo, o guidão aberto. Tem a gravel também, que
é uma bike um pouquinho mais rápida do que a mountain bike, que faz a mesma pegada, tanto asfalto como barro. Né? O pessoal que gosta de trilha e asfalto está usando agora essa nova modalidade que é a gravel. Pode se fazer a diferenciação. Sim. Renato, é o seguinte, uma coisa muito importante, porque o pessoal entende às vezes que esse tipo de esporte é somente para quem é atleta. Tu já disseste que não. Qualquer pessoa com qualquer corpo pode iniciar um treino. Sim. Pode iniciar, até o David. Sim, a gente arranja para ele um velocípede para ele. Não tem problema. Vou tratar disso. Tu ajuda ele? Com certeza. Pô, beleza. Então ali, David, não escapa agora. Aí, mas a gente não é atleta profissional hoje. Eu trabalho, tu trabalhas, tu tens a tua rotina, tu tens um monte de trabalho. E a gente está falando aqui com pessoas comuns, que nem a gente, que tem trabalho. Tem um bando de médico que está lá com a gente. Verdade. Tem gente de tudo quanto é profissão lá conosco. É possível encaixar na rotina? Como é que encaixa isso na rotina? Rapaz, aí, como assim eu poderia te dizer? Vou falar da minha experiência comigo, entendeu? Eu encaixei na minha rotina pela manhã, mas aí é tudo combinado em casa com a mulher, a família, porque é um esporte que toma tempo, né? Você tem hora para começar, mas às vezes eu me programo para fazer um treino de 1h30. Pode ser que ele demore um pouco mais, pode ser que ele demore menos. E você tenta colocar aquilo na tua rotina, terça e quinta na semana, e os finais de semana fazer um longão, que é quando a gente disponibiliza de um pouco mais de tempo, né? Mas é possível sim botar na rotina. Isso aí vai depender de cada um, né? O Zé Diniz, que é um profissional, Certo. acompanha o trabalho. De vez em quando eu mando para ele vídeo nosso, e eu mandei um vídeo na chuva. Ele disse, caramba, até na chuva? Até na chuva. Até na chuva. Agora, é claro, se amanhecer chovendo, a gente não sai para treinar. Isso aí é fato. Mas você saiu, pegou a chuva pelo caminho, continua o treino. Vai embora, até o final, vai e volta. Uma situação importante para a gente aqui, que as pessoas às vezes perguntam, que tem gente querendo entrar de tudo quanto é lugar, e eles perguntam o seguinte, temos condição de treino para esse treino mesmo, que é o treino preocupado que a gente faz, não é passear, é realmente um treino com dedicação. Dá para treinar em qualquer lugar? Não, hoje infelizmente a cidade de Manaus ela não comporta você treinar em qualquer lugar e nós temos poucas opções hoje para treinar. Na verdade a gente tem a Ponta Negra, que é um local que todo mundo conhece, e a gente treina ali durante a semana, até porque o horário é bem imprensado, né? Você tem sua rotina de trabalho, seus afazeres, então você tem que ir para lá, treinar e voltar para casa para poder dar continuidade no dia. Mas a cidade de Manaus hoje ela não comporta, então eu tenho Ponta Negra, eu tenho a estrada, a M070, para quem não conhece, vai para Iranduba, né? Do outro lado da ponte. Então são esses locais que a gente tem para treinar aqui. A preocupação nesse caso é tanto pela condição da pista, da largura, quanto da segurança. Exato. Que é o que muitas pessoas, inclusive, que me perguntam, eles ficam muito preocupados com isso. E aí eu vou falar a importância da equipe, eu vou te dar, deixa de falar isso, que aí toda vez que as pessoas me perguntam, pô, mas Carlos, eu vou andar sozinho, me expondo aos carros, que essa é a grande preocupação. Isso, eu entendo. A equipe faz diferença, então? Faz, porque a gente tem hoje um suporte, né? Durante a semana a gente tem um técnico com uma moto acompanhando a gente na Ponta Negra, que ajuda tanto na parte da segurança como a questão de orientação do treino. E na estrada, que é o treino do final de semana, a gente vai com 3 motos, fazendo a segurança, apoio mecânico e mais a questão do treino também. Mas é sempre importante ter alguém acompanhando a gente. E outra é você pedalar em grupo, em vez de estar pedalando sozinho na rua, que acaba você se expondo muito, né? E a gente sabe que o trânsito não perdoa. Renato, uma coisa importante para destacar aqui, tu falaste da Ponta Negra e da M070, que é só o que dá. Não dá para o cara ir aqui na Avenida das Torres, aqui, só se ele for Suicídio. maluco. Suicídio. E assim, houve uma discussão a respeito da implementação de um velódromo aqui. Tu chegaste já passeando no velódromo, né? Já. Na época, o projeto, até eu e mais outros amigos entramos com alguns questionamentos em relação ao projeto, porque ele não se adequava aos padrões da UCI, né? que é a Organização Mundial de Ciclismo, que tem os tamanhos, os contornos das curvas e tudo, então existe um padrão. E na época o projeto ele não atendia o padrão. Ele foi feito, está lá, mas ninguém usa. Mas poderia ser um local para se formar uma escolinha de ciclistas, né? E eis aí uma coisa importante, porque
A gente observa isso na equipe, observa muita gente para cá, porque assim, o ciclismo não é um esporte, não é um esporte barato, ele exige investimento. Ele exige investimento no equipamento, ele exige investimento na alimentação, o EPI nosso próprio é importante, ele exige toda uma mudança de rotina para que você possa entrar nele. E assim, a gente tem observado, a gente observou muita gente boa com a gente tem muita gente que consegue se destacar. E eu acho esse um ponto importante para poder deixar aqui registrado, que nós não conseguimos encontrar, não só no ciclismo, mas também em nenhum outro esporte, investimento sólido enquanto política pública. Não registrando aqui, nesse momento, nomes para que a gente não possa aparecer que está aqui no programa, mas o que a gente tem contado é, às vezes, com apoio esporádico de uma outra pessoa. Isso. Mas, assim, já tem tido demanda para os poderes públicos no sentido de dizer, olha, a gente precisa entender isso aqui como sendo importante? Eu acho que o poder público ele tem que se preocupar sim com o esporte, né? Não só como o ciclismo, mas como todos os outros esportes, e tentar dar esse apoio para as federações e incentivar, né? Para trazer novos atletas, surgir novos talentos. E infelizmente a gente não tem esse apoio. A gente tem o apoio assim, bem esporádico de uma pessoa ou outra que gosta, às vezes, dessa modalidade do esporte, e até um praticante, então ela acaba ajudando com algum tipo de investimento. Se nós tivéssemos investimentos, nós teríamos campeões amazonenses? Com certeza, nós já tivemos vários campeões amazonenses no passado. Nós poderíamos ter campeões amazonenses brasileiros, por exemplo, num Tour de France? O Tour de France é um projeto bem audacioso, porque existe um convite, né? Na verdade, é a UCI quem convida, né? Sim, vai aparecer. A gente tem que crescer e aparecer, né? Entendeu? Mas assim, nós temos atletas brasileiros hoje que estão no Tour de France, em alguma equipe do Tour de France, né? Não aqui do Amazonas, mas Sul e Sudeste, nós temos atletas despontando fora da Europa. Qual a importância disso para o Amazonas? Nós temos atletas, aqui eu falo do ciclismo, mas atletas no geral. Qual a importância disso para o Amazonas? De onde nós termos atletas nossos despontando no Brasil e o mundo afora? Eu acho que primeiro que é para mostrar aqui a nossa capital, né? Levar o nome do Amazonas e dizer que aqui nós também temos condições de formarmos atletas que possam disputar na Europa, em qualquer outro lugar, o esporte, né? Ou seja, o fato da gente ter investimento ou preocupação com política pública nos serviria inclusive para poder captar recursos para o próprio Amazonas para a estruturação, que é algo que seria, na verdade, um ciclo virtuoso. Quanto mais investimento, eu teria, na verdade, mais captação e muito mais retorno disso. Com certeza. Hoje você tem equipes como a nossa, onde a galera se une, a gente tem uma verdadeira comunidade. Existem outras equipes, eu ouso dizer que a nossa é a melhor, paciência. Sem sombra de dúvida. As outras que fazem seus vídeos, eu vou dizer, nossa é a melhor. Nós temos o melhor treinador que existe, né? Que é carinhoso, inclusive, muito, né? Ele trata muito bem. Eu desconfio que ele pegou e fez o curso no Instituto Rio Branco, por acaso. Acho que ele é meio parecido com o Bernardino, mas tudo bem. Assim, a galera pode não saber que isso aqui é meio atemporal, mas hoje a gente acabou de dividir um treino. Quantos quilômetros, Renato? 122. Renato, o Gil estava tranquilo hoje? Hoje até que estava razoável. Xingou pouco. Escolheu um pouco. Então, Gil, se você chegou até aqui ao final, então um beijo para você. Você sabe que a gente lhe ama de paixão. E gostaria de deixar aqui um encerramento dizendo o seguinte: trabalho nessa temática é importante, a atenção efetivamente de estruturação de política pública é essencial. Enquanto isso não acontece, a galera que tem gana, que tem energia, se forma e a gente pedala enfrentando tudo com dificuldade mesmo. Isso. Mas melhor do que isso, chamar o pessoal para treinar com a gente, Renato. Isso aí, vem treinar com a gente. GMJ Assessoria, estamos aqui para ajudar você. E aí você treina com o Renato Louro, que o Renato Louro é o capitão da nossa equipe. E ele, sim, apesar de estar rindo aqui, ele é que é o cara sério. Então, se você achou interessante, dá um alô pra gente, procura nas redes sociais e procura
GMJ no Instagram, né? Isso aí. GMJ_assessoria no Instagram. Dá o alô, vê lá, nossos treinos estão por lá, comenta. E se estimulou, não interessa. Como diz o Gil, não interessa qual seja a idade, não interessa qual seja o corpo, dá pra ir. Seu Antônio tá com quantos anos agora? 62. 62. E pedala isso tudo. Muito. Pedala Já foi campeão amazonense. Então, se o seu Antônio tá pedalando, tá rolando. É. Perfeito, então. Um abraço pra vocês, até a próxima. Valeu.